Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui a ministrar uma palavra, a nos preparar para ouvirmos ao Senhor nos nossos corações. A você que não me conhece, eu me chamo Paulo Helmer. Estou aqui representando o projeto Pró-Social Taboca, em nome de Jesus, para ministrar ao seu coração uma palavra. Palavra essa que Deus trouxe ao meu coração numa das caminhadas, do dia a dia. E eu senti uma necessidade muito grande, impelido pelo amor de Deus, a estar ministrando novamente uma passagem que eu já tenho ministrado, mas numa visão diferente. Eu estava caminhando e um pai chegou para mim e começou a dizer assim: o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para as coisas não darem certo? É um pai chateado, triste. Ele chegou até mim e disse: sempre tratei meus filhos tão bem, sempre eu dei tudo que eles precisaram. Eu sempre fui um pai exemplar. Dei escola, dei carinho, dei abraço, ministrei tempo, fui rígido quando eu tinha que ser, fui maleável quando eu tinha que ser. Onde que eu errei? E ele dizia que o filho dele mais velho se embrenhou no mundo de dor e de tristeza. E ele me perguntando, assim, desabafando, mas querendo uma palavra também de explicação, onde que eu errei? Ele disse que ele, tempos após tempos, ele se deparava a meditar consigo mesmo e pensar: onde eu errei? Eu investi em estudo, investi em formação espiritual, dizia ele, investi em tantas áreas. Onde que eu errei? E eu, assim, na posição na qual Deus me confiou, eu, com muita serenidade, eu procurei acalentar o coração do Senhor com a palavra do Senhor. Mas eu fiquei incomodado e eu perguntava: Deus, por que acontece isto? Por que muitas vezes se investe tanto em família? Por que muitas vezes se investe tanto nos filhos? E um pode vir a se perder. Por isso eu quero meditar essa palavra com você nessa noite. Mesmo que um filho possa ter se perdido, você não deve desistir dele. Mesmo que seu casamento esteja ruim, você não deve desistir dele. Mesmo que a sua saúde não esteja boa, você não deve desistir dela jamais. Não desista. É o tema da palavra de hoje. Não desista. Esse capítulo que eu vou meditar com você hoje é o capítulo conhecido como o capítulo dos perdidos e achados da Bíblia, Porque Jesus fala de 3 parábolas. Esta é uma resposta que Deus está me dando concernente à meditação do acontecido com esse senhor. Jesus fala da parábola da ovelha perdida, Jesus fala da parábola da dracma perdida, e Jesus fala da parábola do filho que se perdeu. Então essa é considerada uma das mais lindas parábolas que Jesus já contou, que é a parábola do filho pródigo. Já meditamos algumas vezes, mas de uma outra linha, Eu quero meditar com você novamente. Lucas capítulo 15, versículo 11. Prepara aí sua Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Talvez você também já fez essa pergunta, ou alguém já perguntou, ou já questionou você nesse sentido. Fiz tudo tão certinho, mas meu filho veio a se perder, minha filha veio a se perder. Está repreendido em nome de Jesus em todas as famílias. Mas algumas famílias passam por essa tristeza. Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Vou dar uma resumida aqui para você.
Depois você continua lendo toda a história. O pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia, né? Ele pega a parte da herança e vai para uma terra distante. Nessa terra ele gasta tudo vivendo a revelia. Nessa terra tem uma crise, o seu dinheiro acaba. Ele sai à procura de trabalho, ele encontra um trabalho que para os judeus era inadmissível, cuidar de porcos. Quando ele está cuidando ali dos porcos, ele cai em si. Aí ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um dos teus trabalhadores, teus empregados. O pai então recebe, promove uma grande festa, colocando no dedo do jovem um anel, nos pés do jovem alpacas, né, chinelos, vestiu o jovem com uma vestimenta especial, manda matar o novilho e promove uma grande festa. Quando a festa está acontecendo, chega o filho mais velho e pergunta a um dos empregados, né, dos trabalhadores, o que está acontecendo aí? Ele recebe a informação de que o irmão mais novo teria voltado e o pai estava fazendo uma grande festa. Ele se nega a entrar na festa porque ele não concorda com o que o pai estava fazendo com seu irmão. O pai sai para tentar convencer a ele a entrar na festa e ele é resistente a essa ideia. E o pai então diz, filho, tudo que é meu é teu, mas era justo nos alegrarmos com este teu irmão que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Como pode um pai como esse, que se parece muito com Deus, tendo 2 filhos, deixar um se perder? Como é que pode? Como pode um pai tão extraordinário que tem 2 filhos que possivelmente foram criados da mesma maneira e um venha se perder? Esta é a pergunta. Ele não só se perde, mas ele faz aquilo que dentro da cultura judaica era inconcebível, um filho pedir herança com o pai vivo. Talvez essa palavra responda à pergunta de muitos e respondeu a minha. E está respondendo a desse senhor que me questionou. Quando muitas pessoas olham para uma família certinha e veem um dos filhos se perder, as pessoas se perguntam como é que pode isso acontecer? Então a lição que nós aprendemos nessa parábola é que nem tudo na família sai como nós planejamos, nem tudo sai como nós planejamos. Eu tenho 2 filhos, eu e minha esposa Márcia Elmer temos plena consciência dos investimentos que nós fazemos na vida dos nossos filhos, Jonathan e Rafael. Nós investimos na educação deles, nós investimos em educação religiosa, nós investimos em saúde, porém nós não podemos escolher no lugar do Jonathan, nós não podemos escolher no lugar do Rafael, né? Eles estão aqui do meu lado com a minha esposa. Cada filho toma suas decisões e fazem suas escolhas, por isso eu não fico escandalizado quando eu vejo, por exemplo, um filho de uma família boa se perder. Não é justo nós colocarmos sobre os ombros dos pais toda a culpa e responsabilidade. E eu creio que o senhor está participando da live agora, senão o senhor deve ver. Mas não é justo colocar a responsabilidade sobre os ombros dos pais, porque o pai não pode escolher pelos filhos, igualmente os filhos também não podem escolher pelos pais. Quem é que planeja ter um filho bandido? Ninguém. Quem é que planeja ter um filho drogado? Quem é que planeja ter um filho traficante? Ninguém planeja ter um filho fora dos critérios da palavra de Deus. Então o pai do filho pródigo não planejou ter um filho que desejasse a sua própria morte. O que nós aprendemos com esse pai da parábola é: faça sempre o seu melhor, para amanhã não chorar com a dor do remorso. Faça sempre o seu melhor, para amanhã não chorar com a dor do remorso. Aquele pai com certeza chorou de saudade. Aquele pai com certeza chorou a ausência do filho que ele tanto amava. Mas aquele pai nunca chorou de remorso. O pai da parábola, ele nunca chorou dizendo: porque eu não fui um pai melhor, porque eu não fui um pai mais presente, porque eu não amei mais, porque eu não abracei mais. Não havia remorso no coração desse pai. Porque se você fizer sempre o seu melhor, você pode chorar a dor da saudade, mas nunca vai chorar a dor do remorso. Então nós aprendemos aqui que
Família precisa ser lugar de esperança. Aprendemos também que a família precisa ser lugar de esperança. Porque sem esperança, você deixa de sonhar. E é impressionante como nós percebemos nesse pai essa capacidade de sonhar, porque ele é um pai cheio de esperança. Onde a esperança há sonho. Na parábola do capítulo 15, no versículo 20, se percebe que este pai não sai da varanda ou da janela, ele não deixa de esperar, ele não perde as esperanças. A impressão que dá é que todos os dias ele sai na varanda, ele sai do lado de fora da casa para dar uma olhadinha, ver se o filho está voltando. E se alguém lhe perguntasse por que todos os dias você sai na varanda e fica a olhar no caminho, provavelmente ele diria: meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Aí ele vai comprar uma roupa, né? A palavra diz, ele vai comprar uma roupa para o dia da festa, porque quando o filho chega, ele entrega as roupas. Ele está na loja, o dono da loja o conhece e pergunta: para quem é essa vestimenta festiva? Aí ele responderia: para o meu filho mais novo. Mas você não disse que seu filho mais novo foi embora e não deu notícia mais? Provavelmente a resposta desse velho pai seria: eu estou comprando essa roupa porque meu filho vai voltar. Aí ele vai a outra loja, compra um anel e ele dá a medida do dedo do filho mais novo, e o dono da loja provavelmente o conhece também. E o dono da loja faz a mesma pergunta: para quem é o anel? Para o meu filho mais novo. Mas você não disse que ele foi embora e não deu mais notícia? Por que você está comprando um anel para o seu filho que não está mais em casa? Meu filho vai voltar, responde o pai. Aí ele vai comprar sandálias, é a mesma história, a mesma pergunta. Para quem? Qual é o tamanho? Qual é o número? É para o meu filho mais novo. Ele vai voltar. Mas você não disse que ele foi embora e que você não teve mais notícias? Você disse que ele está sumido, perdido aí pelo mundo afora? Por que você está comprando sandália para um filho que não está presente? Porque ele foi embora. Com certeza o velho iria dizer: pode embrulhar, eu vou levar, porque eu sonho com milagre. Eu sonho com milagre, eu tenho esperança. Minha casa é um lugar de esperança, meu filho vai voltar. O pai está cevando lá, engordando o novilho. Ele sempre passa por lá e vê como é que está o novilho, se está já gordinho, se não. E talvez aqueles que alimentavam o novilho podem ter perguntado: mas o senhor está tratando bem esse novilho, por quê? Qual o propósito, qual a intenção? O pai responde: vai ter festa aqui em casa. Mas que festa? A festa de celebração pela volta do meu filho que saiu. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando há esperança, é porque você ainda sonha com milagre. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. A última palavra não é do juiz, a última palavra não é do médico, a última palavra quem tem não é o presidente Bolsonaro, a última palavra quem tem não é o prefeito, não é o governador, a última palavra é daquele que se assenta no trono acima das estrelas. E ele é Deus de milagre. A última palavra é daquele que assenta no trono acima das estrelas. E ele é Deus de milagres. Não para de sonhar não com o seu milagre, porque o meu Deus e o seu Deus é um Deus de milagre. Não para de sonhar, ele vai voltar. Não desista. O seu milagre vai acontecer. Prepare o que é necessário para a festa, o seu milagre vai acontecer, prepara. Nós aprendemos isso com este pai da parábola. Em tempo de crise, não feche a porta da reconciliação. Aprenda, em tempo de crise, não feche a porta da reconciliação. Quando esse filho estava saindo com a herança, o pai não disse assim: escute bem, não volte mais, seu ingrato. Não, o pai não disse. Aquele pai não disse assim: Deus vai te pagar com a mesma moeda. Aquele pai não disse: não volta nunca mais. Esse filho foi embora, mas o pai nunca fechou a porta da reconciliação. Não há milagre onde não há espírito de reconciliação. Não há milagre onde não há espírito de perdão. Eu me lembro de um pai que o filho fez bem parecido com o filho pródigo. O filho se rebelou contra a família, contra os pais, pegou tudo que ele tinha e disse: estou indo embora. Quando esse filho estava saindo, o pai disse assim: filho,
Antes que você vá embora, eu quero te dizer algo. Escute, a porta dos fundos, a porta da cozinha nunca vai ser fechada. Ela nunca vai ser fechada, ela nunca vai ser trancada, ela sempre vai estar aberta para você quando você quiser voltar. E o pai diz: nós amamos você, filho. Esse menino foi embora, viveu dissolutamente, irresponsavelmente, gastou tudo o que levou. Conta os pais que um dia pela manhã, quando eles acordam para tomar café, o menino estava sentado à mesa, desfigurado, magro, bem parecido com o filho pródigo. Os pais olharam para ele e disseram: filho! Ele olhou para os pais e disse: obrigado, pai, por não terem fechado a porta da cozinha. E eu voltei para nunca mais sair de casa. Não fecha a porta da cozinha, não. Assim é Deus com você, Ele não fecha a porta. Assim é Deus comigo, Ele nunca vai fechar as portas para mim. Por isso, hoje, se você quiser voltar para casa, a porta está aberta. Assim é Deus com todos nós. Ele nunca vai fechar as portas. Se nós perguntássemos para esse pai qual foi o segredo para acontecer essa transformação na casa dele, provavelmente ele diria para você: quer viver em tua casa esse milagre? Construa em sua casa um ambiente marcado pela graça. Perceba que todas as ações do pai foram manifestações da graça. Dentro daquela cultura, se o filho pedisse para o pai a herança, porque a herança se repartia depois que o pai morresse. Pedir herança para o pai antes da sua morte era uma ofensa. Era uma agressão, era um pecado de uma proporção tão grande. O pai podia mandar matar o filho. Mas esse pai não manda matar o filho. Esse pai não manda assassinar o filho. Esse pai não manda prender o filho. Ele pega toda a fazenda, dá para o mais velho 2/3, dá para o mais novo 1/3 e simplesmente despede. Em vez do filho receber morte, ele recebe parte da herança. Porque a graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Como é que você está tratando sua família? Como é que você está tratando seus filhos? Como é que seus filhos estão tratando vocês, pais? Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Ei, irmãos, como é que vocês estão tratando uns outros? Se Deus tratasse você como você merece, nesse exato momento você estaria queimando no inferno. Meu Deus, Se Deus me tratasse como eu mereceria ser tratado, misericórdia. Se Deus me tratasse de acordo com o que eu mereço, eu não estaria com vocês aqui, eu estaria condenado para sempre. Porque eu e você, nesta noite, estamos aqui sentados nas regiões celestiais, sendo abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, é por causa da graça, é porque Deus não me tratou de acordo com o que eu merecia, é porque Deus não te tratou de acordo com o que você merecia. Sabe o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Mas a Bíblia diz que o filho sai e usa o dinheiro do pai. Jesus estava falando de Deus nessa parábola. Ele usa o dinheiro do pai, e se Jesus estava falando de Deus, esse dinheiro é sagrado. Jesus estava falando de Deus, e se Jesus estava falando de Deus, esse recurso era santo. E ele usa esse recurso do pai para ir para a zona de meretrizes, para ir para a prostituição. Ele gasta com prostituição, ele gasta com bebidas, ele gasta com droga, ele gasta com orgia. Vem uma crise, ele precisa buscar trabalho para não morrer de fome. E ele encontra um trabalho que para o judeu era imundo: apacentar, cuidar de porcos. E quando ele está cuidando dos porcos, ele se assenta. Ele senta em algum lugar. Eu acredito que foi um momento de reflexão. Quem sabe está na hora de você assentar um pouquinho, né? E refletir nas suas palavras, nas suas ações, seus pensamentos, nas suas atitudes. Ele está sentado pensando: que vida é essa? Onde eu estava e agora onde eu estou? Para pensar. Talvez antes você estava melhor do que agora, numa vida de pecado, de prostituição, de traição, de dor. E o texto diz que ele passou a valer menos que um suíno, porque o texto disse que para os porcos tinha comida, mas para ele não tinha nada, ninguém dava nada. Ele olhava para os porcos comendo, ele tinha fome.
ele teve inveja dos porcos. Meu Deus! Porque os porcos, eles estavam em uma condição melhor do que a dele, comendo. Aí ele cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai se assentam à mesa, e eles têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou perguntar para ele se ele dá para ele me receber como filho. Então, se não der, ele me trata como um dos seus empregados. E o filho está cabeludo, barbudo, rasgado, mal cheiroso, talvez não tomava banho já há um tempo, e ele volta para casa. E ele está ensaiando então a volta. Vou dizer para o meu pai assim: pequei contra o céu, contra Deus, contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um de seus trabalhadores. E assim ele está voltando. E onde é que está o pai? Onde é que está o pai? Deus não desiste. Quando o pai olha, e o pai olha de longe, não parece meu filho? Porque ele saiu daqui gordo, ele está voltando magro, ele saiu bonito, mas agora ele está feio. Mas o andar é do meu filho, o pai, eu creio, diz. Quando o pai percebe que é o filho, é a única vez que na Bíblia que você encontra Deus correndo. A única vez na Bíblia que está escrito que Deus correndo, porque o homem tipifica Deus. Aquele velho, ele levanta as suas vestimentas, e o que o velho jamais faria era mostrar as suas pernas, porque era como um vestido. Ele levanta a vestimenta, expondo as pernas à vergonha. Na cruz era Deus levantando as vestimentas e se expondo para voltar com você, para voltar comigo. Quando Deus, na pessoa de Jesus, estava na cruz. Deus não deixa você voltar sozinho, não deixa. Quando você está voltando, na verdade, o Pai está voltando com você. Ele vai ao encontro, e a Bíblia não diz assim: o Pai chegou e disse assim: cadê o carro, cadê o tênis, cadê a roupa, cadê as joias, cadê a grana, cadê os colares de ouro? Não. O Pai interrompe o discurso do Filho, porque só no voltar já é o caminho do arrependimento. Voltar já é o caminho da humildade. Voltar já é a expressão do coração. E a Bíblia diz que o pai não pergunta absolutamente nada. No original grego diz que o pai o abraça e o pai o cobre de beijos. E o pai beija, e o pai beija, 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 beija. Eu creio que o pai deu dezenas e dezenas de beijos naquele filho. E eu quero crer que o pai não só abraça e beija, mas também chora. E diz: que bom que você voltou, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Seja bem-vindo, filho. Sabe o que é isso? É graça. Isso é graça. O pai não disse: para o quartinho dos fundos agora você está de castigo. O pai não disse: vai tomar banho primeiro porque você está cheirando mal, seu porco. O pai não disse: bem feito, onde te falei? Falei que você ia quebrar a cara? Aí, ó, viu? Bem feito. Deus não é assim. Deus não te trata assim. Graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. O pai entra e diz: depois que ele tomar banho, traga aquele vestido. Vestiu ele. Depois de vestir, traga o anel. Por favor, coloque um anel no dedo dele. Agora traga a vestimenta, coloca a vestimenta nele. Essa vestimenta tem a ver com vestimenta de salvação, vestimenta de justiça. Agora o anel no dedo. Aqui você volta a ter a autoridade que você tinha. Vestimenta, graça, anel, graça. Aí traz as alpacas, as sandálias, porque quem anda descalço são os empregados, os servos. E filho não é servo. Deus está dizendo: você é filho. Então o pai disse: mata o bezerro cevado e coloca uma música para tocar, porque os amigos estão aí alegres, alegrando-se. Então vamos alegrar juntos. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não desista. Não pode faltar graça na sua casa. Meus queridos que estão me ouvindo nessa noite, não pode faltar graça na sua casa. Porque se faltar graça, não é o filho que vai embora por livre e espontânea vontade.
É você que está mandando ele embora se faltar graça. Se faltar graça, regras se tornam mais importantes que relacionamento. Se faltar graça, você passa a usar as pessoas e amar as coisas. Se faltar graça, o celular passa a valer mais que o filho. O celular passa a valer mais que o irmão. O computador passa a valer mais que o irmão. Se faltar graça, as coisas se tornam mais valiosas que pessoas. Quando falta graça, a indiferença endurece o coração e todos se tornam insensíveis. Então, o que você precisa entender é que Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, quis mostrar para os fariseus hipócritas, os pecadores, os religiosos, o quanto Deus te ama, o quanto Deus me ama, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é misericordioso, o quanto a graça de Deus é simplesmente inexplicável. Deus manda te dizer nessa noite, a porta continua aberta e Ele quer te alcançar hoje com a sua graça. Deus quer dizer que Ele nunca fechou a porta, Ele nunca vai fechar a porta para você. Não, a porta vai estar sempre aberta para quando você quiser voltar. E Ele quer que você aprenda dessa forma. Deixa a porta da sua casa sempre aberta também, para que as pessoas tenham prazer em viver lá. E ame, faça de tudo, como o pai que eu disse no início, ele fez de tudo, mas os filhos têm decisão, que seja uma decisão própria deles. Mas que nós, pais, possamos colocar a cabeceira no travesseiro e dizer, Deus, tenho certeza que eu fiz a minha parte muito bem feita. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, exalto, glorifique e adoro ao Senhor nessa noite, Pai. Sei, meu Deus, que somos dependentes do Senhor e somente movidos pela graça do Senhor estamos vivos aqui neste lugar. E é mediante esta graça que eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, misericórdia sobre as nossas famílias. Oh, Pai, todas as famílias que precisam da graça do Senhor, todos os pais que precisam do acalanto do Senhor, da compreensão, meu Deus, do Senhor. Oh, Pai, abençoa cada pai, abençoa cada mãe, abençoa cada família. Coloca a tua mão maravilhosa, misericordiosa, restauradora nas famílias, Pai. Coloca a graça do Senhor no coração dos filhos, no coração dos pais. Coloca paz em todas as casas, meu Deus. Que os lares possam ser um ambiente agradável de se estar. Que as famílias, meu Deus, vivam felizes na sua presença, Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor, abençoa da sola dos pés até o cabelo da cabeça cada pessoa que participa desta oração neste momento, Pai. Dê-lhes a certeza, meu Deus, que as portas sempre estarão abertas, que quando intentarem voltar para a presença do Senhor, o Senhor estará com eles, Pai, para voltar juntos, meu Deus. Mas abençoa, restaura, transforma, cura e edifica cada lar e cada casa. Isso é que eu vos peço, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais esse momento. O projeto ProSocial Taboca continua se reedificando para iniciar as atividades assim que for possível. Entra lá nos meios sociais, nos meios de comunicação, né, do projeto social, Instagram, Facebook, o YouTube, e participa, coloca seus comentários, partilha dessa palavra com as pessoas que você ama e saiba que as portas nunca ficarão abertas. As portas do Senhor nunca se fecharão. Deus continua com as portas abertas eternamente para receber você. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Essa não é a sua mão. Essa é a mão do Senhor que vai te dar sabedoria, graça e discernimento para viver de uma forma correta na presença do Senhor. Essa é a mão do Senhor que vai te dar certeza de que aconteça o que acontecer, as portas estarão sempre abertas para você. Sempre estarão abertas para você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sempre com todos vocês, porque vocês são filhos e filhas do Senhor. Igualmente com toda a nação de Israel, eu peço ao Senhor que abençoe, em nome de Jesus. Sinta-se abençoado, você, sua casa, tudo que você tem, sinta-se abençoados pelo Senhor,
em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, teremos novamente a live com a palavra do Senhor. Se não fosse eu que estiver aqui, vai ter alguém trazendo uma palavra para o seu coração, alguém do projeto pró-social, na qual Deus direcionar. Amém? Mas sem ouvir uma palavra, eu tenho certeza que você não vai ficar. Salvo se voltarmos, para o encontro de forma pessoal, o encontro presencial. Amém? Deus te abençoe. Um abraço. Sinta-se abraçado pelo projeto, em nome de Jesus.